समन्वितं श्रीचैतन्यं प्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं नन्दनन्दनं वन्दे राधिकाचरणद्वयं गोपीनां समयुक्तानां वृन्दावनमनोहरं तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञायते राधे तं नयामि चरणान्तिके श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सरस्वती कृपात् नित्यलीला प्रविष्टं संवाद आशुतोष श्रीमान भक्तिवेदांत श्रीराम गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद आशुतोष श्रीमान भक्तिवेदांत श्रीनारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कमल साष्टांग ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद आशुतोष श्रीमान भक्तिवेदांत श्री स्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर महाराज के चरण कमल में प्रणाम एवं मंचस्थ विराजमान सन्यासीवृंद उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद मातृवृंद गुरुगत सज्जनवृंद हरि कथा विपाक शत्रुवृंद सभियों की चरण कमलों में मेरा यथावस्था धन्यवाद प्रणाम स्वीकार है। आज बहुत सुंदर महादिवस है क्योंकि आज प्रभुपाद की अंतरंग बलों में विशेष करके विष्णुपाद। Então, hoje é um dia muito importante porque é o dia do desaparecimento de Shishmad Bhaktivedanta Srila Bhakti-Pramoda Puri Goswami Maharaj. Nós estamos ouvindo as glórias dos Vaishnavas. Hoje é o último dia do Parikrama. Hoje a gente foi até o local de Baralama Prabhu. E no final a gente teve Dashana do local de nascimento de Krishna Nanda Gokul. E depois disso a gente foi para Nava. E a gente ouviu as glórias deste local. Em diferentes kalpas, Radharani apareceu de diferentes maneiras. A gente ouviu dos Vaishnavas como que em cada kalpa, em algumas kalpas ela nasce no Vishabhanu Kuda. Em outras ela aparece do fogo. E em outros ela aparece de um lótus. Em outras dentro de um ovo. E em outras ela nasce do ventre de Kiti da Sundari.
E em diferentes kalpas, diferentes Puranas, o nascimento de Radharani é mencionado por Vyasadeva Goswami de diferentes formas em diferentes Puranas. O aparecimento de Radha nessa kalpa é em Rava, o próximo do Jamuna. E a gente também foi a Lohavan, porque Lohan é uma das 12 florestas proeminentes de Vrindavana. Alguns devotos tiveram darshana, outros não. De acordo com as possibilidades, as coisas aconteceram. Vitalya Pravista, um Vishnupada Sutra Shashimad Bhaktivedanta Puri Maharaj, ele é tão humilde. Ele nasceu numa família muito elevada e ele tem tanta... Quem nasce numa família elevada tem conhecimento, riqueza, automaticamente essa pessoa tem ego, ou se a pessoa é muito bela, a pessoa desenvolve um ego. Se a pessoa tem riqueza, aí a pessoa fica assim com ego devido a essa condição. Então, neste mundo material, nós estamos ouvindo como Bhaktivedanta Puri Goswami Maharaj ele possuía todas as boas qualidades, ele era muito humilde. E ele era um dos discípulos de Prabhupada. E a história de sua vida é tão linda. Gurudeva costumava dizer que como que ele dava respeito aos Vaishnavas. Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada estava pregando tão ferozmente porque ele tinha esses Vaishnavas. Nesse momento, a sociedade brahmana não era fácil convencê-los. Então, Gurudeva costumava dizer: veja, neste mundo material, dizem que há uma escritura, uma Vaishnava, Brahma Vaishnava Jagranta, que é muito bela. Bhaktivinoda Pragyana Maharaj descreve esse granta. Naquela época, a sociedade brahmana era a mais elevada naquele momento. Então, Bhakti-Pramoda Puri Goswami Maharaj, ele costumava cuidar da edição dos livros, da impressão dos livros. Nas escrituras é mencionado nas escrituras é dito que os brahmanas são os mais elevados. Quem são os mais elevados entre os seres humanos? São os brahmanas, eles são os superiores, e nos estudos é mencionado.
ब्रह्म जन्म भी अनंत कथा किंग जन्म भी कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लिया किंतु भगवत कथा में Se alguém nasce numa dinastia Brahma, né, mas não tem gosto pelo Harikata, então esse nascimento é desperdiçado. Você pode obter a posição de Brahma, mas se você não tiver gosto pelo Harikata, que Harikata? Se você não tiver gosto pelo Harikata, então as golpes, ainda que você tenha uma posição de Brahma, isso é desperdiçado. O que é Ananta Katha? Isso era essa Lila Katha. Nós temos pouco tempo, então a gente não será capaz de terminar o Dharma Dhararasa. Eu estava em Delhi por 15 dias e eu estava lendo o Damodarastaka todo dia, mas aqui não tinha tempo. Aqui não teve nenhum dia de descanso, todo dia teve parikrama. Então, que nem quando se coloca no cavalo uma coisa no nariz e ele não tem escolha, ele tem que andar. Então aqui a gente está assim também, muito cansada, porque a gente tem um corpo humano, a gente não consegue tolerar, a gente está cansada. Mas todo dia tem que ir. Todo mundo aqui está correndo que nem um jumento, que nem um, né? A gente trabalhou duro na época de Gurudeva. Na época de Gurudeva, após 7 dias tinha uma pausa. Tinha um dia de descanso. Aí as pessoas podiam lavar roupa e tal. Então, se alguém não tiver gosto por Harikata, nesse sloka é mencionado aqui. Quem está dizendo essas palavras? O próprio Uddhava está dizendo que nós não temos gosto pelo Katha das golpes da Rasa Lila. É mencionado nos comentários que o que é Ananta Lila? Ananta não tem fim, é aquilo que não tem fim. E na Rasa Lila, dos passatempos de Krishna, os mais elevados são a Rasa Lila. Se alguém tiver interesse na Rasa Lila, se a pessoa não tiver interesse por ouvir sobre a Rasa Lila, ainda que essa pessoa tenha a posição do Senhor Brahma, isso é inútil. Então, essas coisas foram descritas belamente. Bhakti Pramoda Pur Goswami Maharaj, se a gente ouvir a história da vida dele, ele estava escrevendo artigos para Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada. E ele estava fazendo uma introdução como ele estava dando evidências do Shastra. Quem é o superior, os Brahmanas ou os Vaishnavas?
Se a pessoa for Brahmana, pode ser ou não Vaishnava, mas se ela é um Vaishnava, automaticamente ela já é um Brahmana. Ele citou evidências dos Shastras sobre isso. Então, nesse shloka dos Puranas é dado a evidência das Escrituras. É por isso que eu estou dizendo que Bhakti Pramoda Puri Goswami Maharaja, ele nasceu numa família muito elevada. E ele escreveu esses artigos tão belamente. Ele escrevia artigos para Prabhupada. Então, como que acontecia para a pregação de Prabhupada? Acontecia por causa desses discípulos qualificados. Então, os devotos estão pregando para o Senhor. Quem prega para o Senhor são os devotos. Chapar significa se esconder. O Senhor está se escondendo. E o que os devotos estão fazendo? Eles estão revelando Ele para todo mundo, E os devotos estão se escondendo. O que o Senhor faz? Ele está mostrando os devotos, revelando a grandeza dos devotos. Então, o Senhor está mostrando as glórias dos Bhaktas, e os Bhaktas mostram as glórias do Senhor. Então, esse é o significado. Então, esses tipos de Mahapurushas, se eles não aparecessem nesse mundo, como que a gente ia compreender a linhagem dos devotos puros? Porque, às vezes, naquela época, a sociedade brahmana fazia negócios. Eles não estavam fazendo nada. Eles apenas faziam discípulos, e desses discípulos, eles obtinham dinheiro. Mas, na verdade, mas o conhecimento puro não era dado. Então, ele fez um artigo. Ele imprimiu um livro, Brahmana e Vaishnava, diferenciando Brahmana e Vaishnava. Ele mostrou a diferença. Ele estava em Medinapur e as pessoas lá eram tão argumentativas. Então era muito difícil pregar ali. Hoje em dia, a gente prega muito facilmente, mas naquela época, pregar não era tão fácil, não. Especialmente se você for pregar em Medinapura. Eles vão te fazer muitas perguntas. Eles vão falar isso e aquilo. Eles vão perguntar o nome dos seus 14 gerações passadas, dos seus antepassados. Eles vão fazer tantas perguntas. Então não é fácil responder essas perguntas. Então esses tipos de Mahapurushas eles dão os significados verdadeiros e as definições verdadeiras de quem é um Vaishnava. Meu Gurudeva, Vamana Goswami Maharaj, ele dizia que está citando um verso em Bengali. Na Bengala Ocidental, em Bangladesh, o meu Gurudeva, na Bengala Oriental, Bhakti Praghna
que Shiva Goswami Maharaj e meu Gurudev vieram da Bengala Ocidental, perdão, Oriental. Para me tornar um Vaishnava. Então Srila Vamana Goswami Maharaj falou: eu me esforcei muito para me tornar um Vaishnava, mas quando eu li o terceiro verso do Shikshastra, Trinada Api Sunitinata Arora Visa Rishuna Kirtan Maninamanadana Kirtaniya Sadahari, Trinada Api Sunit. Então, como nós devemos ser humildes? Devemos ser mais humildes, mais caídos que uma grama. Se você mantiver o seu pé sobre uma grama, depois de um tempo ela vai se erguer novamente. A grama está dizendo: por que você está me pressionando para baixo? Mas a gente deve ser mais humilde que a folha de grama. E a gente deve ser tolerante como uma árvore. Ainda que a gente machuque uma árvore, ela vai nos dar uma doce fragrância, vai nos dar a sombra. Veja a madeira do sândalo. Ainda assim ela dá a fragrância. Se a pessoa, alguém fizer mal a gente vai revidar, vai brigar com a pessoa. Mas veja, nesse verso é explicado que mesmo que você corte uma árvore, ela vai te dar abrigo. E as árvores estão tolerando o sol, elas estão dando frutos. A gente não deve esperar por nenhum respeito, e nós devemos dar respeito a todos. Veja, é por isso que eu digo, Bhakti Pramoda Puri Goswami Maharaj, a história da vida dele, quando a gente ouve, ele era a corporificação deste sloka. Ele falou: eu não posso me tornar um Vaishnava. Quem quer se tornar um Vaishnava, levanta a mão. Se você quiser se tornar um Vaishnava, então você tem que ler este sloka. Você tem que seguir este sloka. As pessoas têm tanto orgulho. A gente deve abandonar todo esse sloka, todo esse orgulho, e ouvir as palavras de Bhakti Pramoda Puri Goswami Maharaj, como ele é tão humilde. Nós ouvimos falar da história da vida dele. Então há uma edição em inglês e em hindi desse granta. Então, se você quiser entrar em Shuddha Bhakti, você tem que ler 2 grantas, Madhura Kadambini e Madhura Kadambini, todos os tatos estão lá. E no Bhajana Rasa Granta, ele contém toda a raça madura. Que lindo! E o Bhajana Rasa, em cada capítulo, ele descreve toda a Sakaliya Lila nos seus capítulos. Veja, esse é o Granta Bhajana Rasa. Todos devem ler este livro. Gurudeva muitas vezes, não apenas uma, mas muitas vezes, ele estava dando essas aulas sobre o Bhajana Rasa. E depois o Madhura Kadambini. Então esse granta é maravilhoso. Mas
Mas se você ler esse livro, esse Bhajana Rasa, todos os granthas estão contidos nele. O Madhurya Kadambini está contido nele. Então é por isso que eu estou dizendo. No Bhajana Rasa, Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada ele escreveu. Uma coisa é Ashana Marga e outra é Raga Marga ou Bhava Marga. Ashana Marga é conhecido como Vidhi Marga, Vaidhi Marga, onde a pessoa deve seguir as regras e regulações das escrituras. O Vaishnava estava lendo o Prevásio desse Ganta e o Ashana Marga é conhecido como Vidhi Marga. Então a gente deve seguir Vidhi Marga. O Kanista Adhikari qual é o sintoma do Kanista Adhikari? Quais são os sintomas? Ele está sempre fazendo arte, né? Adoração à deidade. Porque ele não tem conhecimento das escrituras, ele não é capaz de entender quem é ou não Vaishnava, então assim ele não pode dar respeito, não consegue dar respeito apropriado aos Vaishnavas. Cada Vaishnava tem uma qualificação, nem todos são iguais. A diferença, todos são iguais. Quer dizer, tem gente. Então, há diferença entre os Vaishnavas. Alguns são Kanista, alguns são Madhyama, outros são Uttama. Não há diferença entre as folhas de Tulasi, mas nas escrituras é dito que há 3 tipos de Vaishnavas. E cada um deles se divide em mais 3. Kanista, 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 Madhyama, Kanista, Uttama, Madhyama, Kanista, Madhyama, 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 Uttama. E Uttam Kanista, Uttam Madhyama e Uttam Bhagavatam. E Bhagavat Pasada Deva Vrata. E o outro é Nirduta Kashai. E o outro é Murtita Kashai. Se eu tiver que explicar isso, agora vai demorar muito. Então a gente deve entender tudo isso, que nem todos são iguais. A gente não pode colocar todo mundo no mesmo nível. Então nas escrituras é mencionado aqui que assim você será capaz de receber a misericórdia dos Vaishnavas quando você obtiver esse entendimento. Então, Prabhupada menciona nesse prefácio que os Kanista Adhikaris, ele tem gosto por Archana, adoração à deidade. E da mesma maneira, algumas pessoas estão dando exemplo que Bhakti Pramoda Puri Goswami Maharaj, ele tinha muito interesse no serviço. Ele era muito qualificado em fazer Ashana, fazer Prana Pratista do templo, Yaga Pratista no topo do templo. Então todos os devotos convidavam ele para fazer Prana Pratista, instalação das deidades. E ele seguia. Ele sabia tudo, as regras e regulações, e ele estava fazendo de uma maneira muito apropriada.
Então, havia um discípulo de Bhakti Pramoda Puri Goswami Maharaj. Um Vaishnava falou algo e ele entendeu que esse Vaishnava estava falando que Bhakti Pramoda Puri Goswami Maharaj era um Kanishta Adhikari. Ele não entendeu direito, ele entendeu errado. A gente deve entender o sentido apropriado. Se a gente não entender, aí a gente vai se sentir bem. Se a gente não entender de direito, a gente vai sentir um desconforto no coração. Então, da mesma maneira, aquele discípulo estava sentado e a pessoa estava lendo o prefácio e estava dizendo, estava lendo o prefácio de uma Bhajana Rasa, e aí ele pensou, e ele deu exemplo como o Bhakti Pramoda Puri Goswami Maharaj fazia adoração à deidade. Aí ele pensou, está dizendo que meu Gurudeva é um Kanishta Adhikari. E aí ele foi até Bhakti Pramoda Puri Goswami Maharaj e falou, ei Gurudeva, teve um Vaishnava que falou que você era um Kanishta Adhikari. Você deve... A gente tem que aprender a ouvir direito. A gente deve ouvir direito. Ele não falou que Bhakti Pramoda era Kanishta Adhikari, porque o Archana Marga não é só de um jeito. Se o Tama Bhakta está limpando o templo e se o Kanishta Adhikari está limpando o templo, o Kanishta Adhikari está varrendo o templo e o Tama Bhakta também está varrendo o templo. Se você ler na Pátrica, o meu Gurudeva, Srila Vamana Goswami Maharaj, no momento de Ratha Yatra, você pode ver, ele varria e Srila Trivikrama Maharaj também varria. E um Kanishta Adhikari, ele pode pedir por esse serviço, ele pode varrer também. Então depende do humor. Então o Rupa Goswami Pad está mencionando que Radharani Archanam Kanishta Adhikari, mas às vezes a gente não entende. Então ele pensou, o meu Gurudeva é Kanishta Adhikari. Ele falou assim, a pessoa que é o Tama, ela pode estar fazendo o Ashna, mas ele está absorto em Radharani. Mas essa pessoa não entendeu, ela achou que estava usando Bhakti Pramoda como um exemplo de Kanishta Adhikari. E aí ele falou isso para Bhakti Pramoda, falaram que você é um Kanishta Adhikari. E após ouvir isso, Bhakti Pramoda Puri Goswami Maharaj ficou tão satisfeito, tão feliz. E ele falou, Hari Bom. Ele falou, estou tão feliz de ouvir isso. Ele era tão primado para se missionar, ele disse, eu achei que eu nunca ia ser capaz de me tornar um Vaishnava, mas hoje um Vaishnava falou que eu sou um Kanishta Adhikari, que eu sou um Kanishta Vaishnava. E é mencionado no Chaitanya Charitamrita que o Kanishta, após algum tempo, vai se tornar uma Madhyama. Se a pessoa está numa série, após alguns anos a pessoa vai mudar para a classe seguinte, depois para a seguinte. Então, Bhakti Pramoda Puri Goswami Maharaj, muito humildemente, ele falou, Haribo. Então, hoje um Vaishnava me disse que eu sou um Vaishnava. Eu nunca tinha pensado que eu era um Vaishnava. Mas hoje um Vaishnava falou que eu sou um Vaishnava. Um Kanishta Adhikari me deu, ele falou, um Vaishnava me deu o título que eu sou um Kanishta Adhikari. E no futuro eu posso me tornar um Madhyama Adhikari e depois um Tama Adhikari. E ele falou, então por que você está chateado?
Então ele era assim, treinado ao cristianismo. A vida dele era tão linda. Então, a história da vida dele é tão linda. Amanhã Amanhã vai ter um sacrifício de fogo. Então, todo dia a gente estava... Então, todo dia a gente estava correndo para fazer parikrama. Não deu tempo de ler o Rai Ramananda Samvad. Todo dia a gente estava correndo para fazer parikrama. Não deu para ter Harikatha. Todo dia a gente ia para o Harikrama. E chegava tarde e o nosso corpo estava cansado. Mas o Senhor vai dar inspiração e tudo será arranjado. Amanhã vai ter um sacrifício de fogo. Diksha Mantra. Quem quiser aceitar Diksha Mantra, vai ter a cerimônia de fogo, de sanskar para isso. E também terá a quebra do voto. Vocês observaram o voto durante um mês, então daquilo que você se absteve, amanhã nós seremos capazes de oferecer para o Senhor e aceitar. A gente fez jejum de berinjela, louki, rajadal, por 4 meses. Essas coisas são proibidas. E amanhã, Uradal. Especialmente Uradal. E amanhã todas essas coisas serão oferecidas para o Senhor. Jai Shri Radhe.